Meus irmãos, livro de Números, chegamos ao capítulo de número 13. Números capítulo 13. Capítulo 13 oferece para nós o registro dos espias que são enviados para a terra de Canaã por ordem do Senhor. É interessante lembrar que esse envio, na verdade, de início, não foi uma ideia divina. Deuteronômio capítulo 1 vai fazer esse registro quando Moisés exorta o povo que estava se preparando para entrar na terra da promessa. Na verdade, essa geração aqui estava presente durante o registro que nós vamos ler hoje. Ela não entraria na terra da promessa, exceto dois espias, Calebe e Josué. Deuteronômio vai lembrar que a ideia parte de um povo que ainda não havia se libertado da mentalidade escrava e, portanto, covarde. Não havia ainda confiado nas promessas de Deus. E deu a ideia a Moisés, então, de ir à terra e investigá-la. A ideia inicialmente parecia boa, a estratégia seria militar. Isso agradou muito a Moisés. Deuteronômio capítulo 1 vai dizer que Moisés apreciou bastante. Se não me falha a memória, versículo 22 ou 26. Só que Deus sabia de tudo. Deus sabia qual era a intenção do povo. Na verdade, o medo os fez tomar essa estratégia, a fim de que, voltando, dissuadisse Moisés e os israelitas de não irem à frente. Deus, então, faz com que a ideia seja tocada. Ele vai, então, ordenar a Moisés que a terra fosse espiada. Mas, na verdade, ele estaria, mais uma vez, provando a fé de seu povo. Eles teriam medo ou eles confiariam em seu Deus? Eles iriam até a terra e o relatório deles, de fato, seria real. Eles descobririam que a terra estava cheia de gigantes e isso os deixaria amedrontados. Mas se tornaria, irmãos, assim como nós já aprendemos, e a razão por que Números foi escrito, o Novo Testamento nos diz, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, para a nossa lição, ou para aprendizado nosso. O puritano John Bunyan não somente ficou conhecido no século XVII, por escrever livros, mas também por ser um grande compositor de hinos. Bunyan ficou conhecido, então, por compor um hino famoso que tem por título Aquele que seria valente, ou seja, um peregrino, baseado em Números capítulo 13, onde ele escreveu sobre a história dos espiões na terra de Canaã. E na composição de seu hino, a reflexão era sobre a coragem e a fé necessárias que todo cristão deveria ter em sua jornada espiritual. Os desafios que enfrentaria, que teria pela frente, as adversidades. John Bunyan, então, vai compor o seu hino traçando esse paralelo entre a história bíblica dos espias que são enviados a Canaã para explorá-la, do mesmo modo que Moisés aqui nos leva a lamentar a maneira como os filhos de Israel responderam a esse desafio específico. Então, esta é uma daquelas passagens cruciais da Bíblia. Capítulo 13, nós veremos mais uma vez a incredulidade, mas agora na pessoa dos representantes de Israel. Os 12 espias, dos 12 espias, irmãos, 10 deles eram lideranças em Israel. Não eram os cabeças principais de cada clã, mas eles eram lideranças importantes dentre aqueles 600 mil, ou seja, o retorno deles traria grande influência diante de milhares de pessoas. Apenas 2 não eram líderes, cabeças de tribo, Josué e Calebe. Curioso isso também, nós vamos ver mais à frente. Então, quando nós nos encontramos com este capítulo, chegamos até ele, nós vamos perceber que decisões importantes
na trajetória do povo de Deus, elas sempre precisarão ser tomadas. Decisões de importância crucial e histórica, eu diria, deverão ser tomadas pelo povo de Deus. E essas decisões, elas sempre exigirão homens de coragem. Líderes dispostos a seguirem o propósito de caminhar pela fé, independentemente do que pensem, independentemente do que digam, estejam dispostos a seguir o plano e o propósito de Deus para o seu povo. Certos pontos de decisão na história, eles se repetem por todas as gerações. E aqui nós temos um dos pontos de decisão em que Israel chegou e, quando precisou tomar uma posição certa, cometeu um grande erro. É curioso que, quando nós lemos a história da redenção, nas páginas da Bíblia, outros autores bíblicos, eles vão lamentar profundamente o acontecimento descrito aqui em Números 13. Nós vamos ver isso, por exemplo, no sermão final de Moisés ao povo, em Deuteronômio. Ele vai se referir a esse erro cometido aqui em Números 13. Nós vamos perceber também o salmista fazendo referência a esse acontecimento, ao compor hinos para o povo de Deus. E esse erro, então, traria lamento séculos depois, por exemplo, nos escritos dos Salmos, nas lembranças que nós encontramos nos escritos do Novo Testamento. E lembrem-se, os erros, então, cometidos, eles sempre trarão consequências que durarão por muito tempo. Eles se levantariam, aqueles homens viriam a circunstâncias avassaladoras e rapidamente se esqueceriam das promessas de Deus e da sua força. Se esqueceriam do plano e propósito de Deus e de sua soberania em governar todas as coisas. Eles iriam então se rebelar contra a sua liderança maior, o Senhor, e eles então cairiam, sendo vítimas de sua própria incredulidade. Essa é uma história então impressionante, ela é extremamente marcante. Se não tivesse sido registrada em Números 13, esse acontecimento tão sério, provavelmente jamais saberíamos sobre o povo de Israel no deserto por conta do seu grande fracasso. Essa passagem, irmãos, ela também é importante para nós. Antes de ler, eu gostaria ainda de reforçar isso introdutoriamente, porque nós também sempre precisaremos, como igreja, em nossa caminhada, tomar importantes decisões. Em pontos decisivos, marcantes da nossa vida de fé, nós precisaremos nos posicionar. É assim em uma batalha. A estratégia ela é colocada, mas os custos também são calculados. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, apenas em uma de suas batalhas, talvez uma das mais difíceis no Pacífico Sul, os fuzileiros americanos, eles calcularam a investida quando eles seguem para ocupar terras japonesas e eles então precisam preparar mais de 250 mil sacos. Esse era o cálculo da perda de um avanço importante, estratégico, de domínio, mas que teria um custo. O Senhor não disse, irmãos, a Israel que a tomada da terra seria sem qualquer preço. O Senhor não disse ao povo de Israel que a conquista de Canaã não lhes traria baixas. Mas Ele lhes disse que deveriam avançar, porque a terra já havia sido dada para eles. Eles deveriam caminhar debaixo desta promessa, mas infelizmente eles preferiram não fazer isso. Vamos olhar para o texto então. Eu vou fazer a leitura e depois apresentar para vocês uma proposta de divisão para a gente observar como um sermão nesta noite, Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã
que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Sussi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Assé, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vovsi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a estrada de Amate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra, o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes. Os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós temos aqui então, irmãos, o relato dos espiões que foram enviados para fazer um reconhecimento. E aqueles que são militares ou já se viram como militares, sabem que existe algo importante quando nós falamos de um reconhecimento. Não existe desperdício em um reconhecimento. Reconhecimento nunca é desperdício. E é bom fazê-lo, e o próprio Moisés vai oferecer determinações específicas que eles deveriam observar e relatar.
Tudo isso era verdadeiro e tudo isso também era muito importante. Era importante que os filhos de Israel tivessem uma avaliação realista da terra que estavam prestes a dominar. Lembrem-se do que eu falei introdutoriamente. Deus não teve inicialmente a ação ou a atitude de ordenar que espiassem a terra. Mas Ele vai permitir que isso aconteça de acordo com Deuteronômio 1, porque os homens que formavam as tribos, os líderes, já estavam com medo e, portanto, haviam sugerido a Moisés que os israelitas espiassem a terra de Canaã. Moisés vai se agradar da ideia, mas Moisés ingenuamente acredita que eles estavam confiantes, cheios de coragem. Eles iriam fazer isso estrategicamente para dominar a terra. Pois Deus já havia dito que a terra era deles. Mas Moisés vai lembrar que essa não foi a intenção deles. A prova disso foi que eles voltam com um relato real, mas sem qualquer esperança e fé, de conquista, de vitória. Mas Deus então vai ordenar que isso fosse feito. Ele não havia prometido que a tomada da terra, a sua conquista pelos israelitas, não seria sem custo algum, de que não haveria perigos a serem enfrentados. Ele apenas prometeu: esta terra é de vocês, eu a entreguei para vocês, e vocês devem se preparar para tomá-la. Então, uma avaliação realista, ela deveria ser feita por aqueles espias, mas não era uma avaliação baseada apenas em dados humanos ou empíricos, que deveriam ser recebidos pelos espiões da terra. Eles deveriam fazer isso com uma cosmovisão totalmente diferente dos habitantes da terra de Canaã. Deus nos ensina, irmãos, em sua palavra, a nunca fazer planejamentos, tomar decisões fora de uma grade teológica muito específica para o crente. Lembrando que nenhum homem, ele serve nesse mundo sem depender de algum Deus. A maioria dependem de falsos deuses. Mas os cristãos, eles tomam decisões usando uma grade teológica importante. Ela se baseia na revelação divina. Essa grade teológica, irmãos, deveria sustentar os relatos que os espias trariam. Mas o que foi que eles fizeram? Eles relataram tudo, mas eles esqueceram da sua teologia. Eles esqueceram da base que deve fundamentar ou sustentar a nossa vida de fé, as decisões que tomamos, o caminho que devemos seguir. Eles então retornaram, e vocês leram comigo, e relataram a respeito do tamanho das cidades. Elas eram fortificadas. Relataram a respeito da presença de diversos povos. Alguns eram grandes e ferozes guerreiros, homens de batalha, e outros muito grandes. Eles eram gigantes. Eles relataram tudo de forma realista, mas fora da sua verdadeira cosmovisão. Eles deixaram de lado a cerca ou a grade teológica que protege o crente na tomada de suas decisões. E com base nisso, eu queria pelo menos trabalhar com os irmãos 4 verdades que são extremamente relevantes para o crente quando nós somos desafiados a tomar decisões realistas. Veja, os espiões, mesmo avaliando realisticamente o desafio que Israel enfrentaria ao entrar na terra de Canaã, não poderiam esquecer dessas 4 coisas. A primeira delas, a promessa de Deus. A segunda delas, a fidelidade de Deus. A terceira delas, a generosidade de Deus. E a última, o poder de Deus. Eles entram na terra, mas eles entram sem nada disso.
Eles saem da terra e eles saem tomados de pavor, porque rapidamente eles esqueceram que eles não eram mais escravos, porém livres. A mentalidade escrava sempre fará com que os homens não temam a Deus, mas temam os desafios que têm pela frente. Não temam a Deus, mas temam aos outros homens. A mentalidade do escravo fará com que ele sempre se submeta às pessoas erradas. Mesmo quando retornaram e fizeram essa avaliação tão clara, precisa e fiel do que viram, o bom e o ruim, o assustador e o encorajador, eles não deveriam fazer tudo isso, esquecendo, irmãos, essas 4 verdades. E Moisés então vai nos lembrar, no registro dessa passagem, as várias maneiras, nesta passagem, como nós podemos exercitar em nossa caminhada de fé a tomada correta de decisões. A primeira parte, então, vocês verão nos versículos de 1 a 16, onde Moisés vai nos lembrar sobre as promessas de Deus. Nos versículos 17 a 22, a segunda parte, Moisés vai nos lembrar sobre a fidelidade de Deus. A terceira parte, versículos 23 a 27, ele vai nos lembrar sobre a generosidade de Deus, que por si só deveria levar os israelitas ao reconhecimento de tudo aquilo que procede de Deus. Todas as bênçãos vêm dele. Não é isso que cantamos na primeira doxologia do nosso inário? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, em quarto e último lugar, o que é que nós vamos ver? Nos versos finais, 28 a 33, Moisés vai nos lembrar do poder e da soberania de Deus. Então vamos olhar primeiro o que Moisés nos ensina a respeito das promessas de Deus. Versos 1 a 16. Veja que em todas as circunstâncias da nossa vida, como cristãos, também nós precisamos lembrar de que Deus nunca se esquecerá de qualquer uma de suas promessas, de que Ele é fiel, generoso e poderoso. Veja como mais uma vez a Bíblia começa falando das promessas de Deus. Observe as próprias palavras que o Senhor fala a Moisés ao nomear os espias. Olha o versículo 1 mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés, e o que ele diz? Envia homens que espiem a terra de Canaã. E o que é que ele diz mais? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. A pergunta é, irmãos, existe algum ponto de interrogação nessa frase? O Senhor disse assim, olha, envia homens para espiarem a terra de Canaã, que eu possivelmente darei aos filhos de Israel, que eu ainda não sei se darei aos filhos de Israel, que eu estou pensando em dar aos filhos de Israel? Não. Deus está dizendo a Moisés, esta terra pertence a vocês, porque eu já dei esta terra para vocês. Os espias então são enviados à terra, e em suas mentes, não importa o que vissem, essa verdade, ela precisava se repetir constantemente. Esta é a terra que eu estou dando a vocês. Esta é a terra que eu darei para vocês. Esta terra pertence a vocês. Eles precisavam focar naquilo que eles iriam ver, sem esquecer a promessa de Deus. Isso significa agir de acordo com o que Deus prometeu. Veja como isso é interessante, porque nós somos, irmãos, chamados a fazer a mesma coisa. Nós somos chamados a agir do mesmo modo. E a decisão que nós tomamos, ela vai definir se nós cremos ou não naquilo que Deus nos prometeu. Pensem na implicação de não agir de acordo com a promessa de Deus. Quando não fazemos isso,
nós agimos contrários à palavra de Deus. O que isso significa? Nós agimos com incredulidade. A mentalidade do escravo, ela é incrédula. A mentalidade do escravo, ela acha que ainda não há liberdade. Porque a mentalidade do escravo não consegue descansar naquilo que Deus prometeu. Então, meus irmãos, não agir de acordo com a promessa de Deus é não crer na palavra de Deus. E observem, a incredulidade, ela é uma característica do povo de Deus. É fácil a gente atirar pedras nesses israelitas e dizermos assim, mas como eles foram fracos, como eles vacilaram, como eles foram tomados de medo. Mas não é isso que constantemente nós fazemos. Deus registrou em toda a Bíblia suas promessas para nós. E a Bíblia diz que as promessas de Deus são para nós um sim e um amém em Cristo Jesus. E ainda assim, muitas vezes e de muitas maneiras, nós só enxergamos os obstáculos. E nós sempre achamos que eles são maiores do que as suas promessas. E quando nós encaramos esses obstáculos, circunstâncias, desafios e situações que aparecem para nós e desafiam a nossa fé, porque não cremos nas promessas de Deus, elas sempre parecem maiores do que o nosso Deus, maiores do que tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Nós acabamos fazendo a mesma coisa que os filhos de Israel fizeram. Veja que é isso que está acontecendo aqui. Deus vai tomar a ideia dos israelitas, mas lembrem-se, ele já sabia o que estava em seus corações. Depois confiram, leiam cuidadosamente Deuteronômio 1, vocês vão notar isso. Moisés vai lembrar isso. Mas ele vai fazer então mais uma vez o que faz com a gente. Ele prova a nossa fé. Ele nos desafia quanto à nossa fé. Eles então seriam designados pela palavra do Senhor, por meio do seu profeta Moisés, para irem a uma terra que Deus já havia prometido aos seus filhos. E a ordem dada por Moisés foi tão rapidamente esquecida por eles. Veja que eles não avaliam isso, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Vejam que no registro deveriam ser separados cabeças dos filhos de Israel, mas eles não eram os principais líderes, mas ainda assim eles tinham influência. E veja que o conselho deles foi absolutamente devastador. Com exceção da avaliação de Calebe e Josué, é claro, os outros 10 espias, sem dúvida, inteiramente sinceros, vão dar a sua visão pessimista daquele desafio. Sinceros, porém errados. E então o seu conselho seria devastador em suas consequências. E veja, não foi devastador porque provocou medo no coração de suas famílias. Foi devastador porque em toda aquela avaliação, alguém ficou de fora. Alguém não foi levado em consideração. Alguém que havia libertado o seu povo da escravidão do Egito, conforme a sua promessa. Deus, o Senhor, não havia sido considerado. Veja aqui, isso mais uma vez nos lembra que toda vez que o desafio de tomar uma decisão for imposto a nós, não esqueça de considerar
Deus na decisão que você vai tomar, naquilo que você vai escolher, seu trabalho, sua família, sua igreja. Muitos erram e morrem porque colocam Deus de lado nas decisões mais importantes da sua vida. Desse modo, meus irmãos, a avaliação dos filhos de Israel falhou. Veja, eles não levaram em consideração aquele que deveria ter sido primordial. Em seu relatório trazido para Moisés e para a congregação, eles se esqueceram de Deus. E por isso, eles não agiram de acordo com suas promessas. Essa primeira verdade, esse primeiro ponto, ele é importante, repito. Veja, Moisés está chamando nossa atenção nessa narrativa para as promessas, lembrando a cada um de nós qual era a palavra de Deus para eles, mesmo ao nomear os espiões. Em primeiro lugar, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. As decisões que um homem toma diante de Deus o exaltarão ou o derrubarão. Veja que Moisés vai registrar o nome de todos aqueles que optaram pela covardia. E também ressaltar os únicos que lembraram aquilo que os outros 10 rapidamente esqueceram. Em segundo lugar, versos 17 a 22, Moisés chama a nossa atenção para a fidelidade de Deus. Observem, no verso 17, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes, subi ao Negueve e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueve e vieram até Hebrom. Veja que é interessante esse registro. Estrategicamente eles se espalham e eles vão espiando a terra por diversos ângulos. E aí, quando eles fazem isso, nós temos o registro ali que Aimã estava, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebrom era uma cidade muito antiga, edificada 7 anos antes de uma antiga cidade egípcia, Zoan. Hebrom era o ponto mais alto daquela região da terra onde eles iriam possuir, ou seja, para que pudessem enxergar a terra de cima para baixo, contemplar os seus vales, ver se era fértil ou não. Então, veja que em todas as circunstâncias aqui, Deus estava lembrando a eles a importância de reconhecer a sua fidelidade. Por que razão? Porque não apenas ele prometeu essas coisas, mas ele estava também em atividade no cumprimento das promessas. Eles vão chegar na terra e eles vão ver realmente questões desafiadoras, mas eles vão encontrar um vale extremamente rico e fértil. Assim era aquela região na época. E eles então deveriam olhar aquilo e dedicar tempo para avaliar e reconhecer isso. E a primeira percepção que eles deveriam ter, eles não tiveram. Nossa, Deus prometeu tudo isso para nós. E realmente Ele cumpriu o que prometeu. Ele é fiel. Veja, para onde eles seguem? Eles vão até o Negueve. Eles vão até a região montanhosa de Hebrom. Mas o que há em Hebrom? Irmãos, não somente a área mais alta
para se enxergar a terra, mas o lugar onde Abraão e Sara estavam sepultados. Eles estavam voltando para a terra da promessa. Deus estava sendo fiel em libertar o seu povo. 70 desceram para o Egito, mais de 2 milhões agora estavam prestes a tomar a terra da promessa, e esses homens não estavam conseguindo enxergar isso. Eles deveriam lembrar o que Deus disse a Abraão: eu farei de você, Abraão, o pai das nações. Farei, Abraão, da sua descendência uma família tão numerosa como a areia da praia, tão numerosa como as estrelas dos céus, e eu vou dar essa terra para você. Sara seria sepultada ali, justamente porque Abraão não se esqueceria da terra que o Senhor prometeu para ele. Ele depois seria sepultado ali por seu filho Isaque, porque ele também não esqueceria disso. O próprio fato de que aqueles 12 líderes eram representantes de 12 tribos, agora enormes, com mais de 600 mil guerreiros, não deveria, quando chegaram a Hebrom e chegaram à terra e ao solo dos túmulos de Abraão e Sara, fazê-los prostrarem-se em devoção ao Senhor, diante da grandiosidade de seu Deus, de como ele já havia sido fiel à sua promessa e nunca havia falhado. Mas infelizmente, este evento improvável, em que uma família de apenas 70 pessoas desceu ao Egito, 400 anos depois, agora libertos, se tornariam milhões e milhões de pessoas se preparando para possuir a terra, não seria suficiente para que eles se firmassem nas promessas e na fidelidade de Deus. Eles deveriam ter dito: ele já foi fiel um dia e ele o será novamente. Mas eles se esqueceram disso. Eles se esqueceram da fidelidade de Deus. E qual foi a razão? Porque o que estava diante de seus olhos parecia ser muito difícil. A pergunta é: será que nós já não fizemos isso um dia? Será que nós nunca agimos do mesmo modo um dia? Estudando essa passagem, irmãos, eu parei para pensar sobre a fidelidade de Deus para comigo ao longo dos anos e me lembrei de quantas vezes, em momentos difíceis, Ele não deixou de ser fiel a mim. Ele não me poupou de momentos difíceis, mas em meio aos tempos difíceis, Ele me lembrou de sua fidelidade. Todo homem deve já ter experimentado isso. Ele foi fiel a mim. E testemunharia, se pudesse, as formas como o Senhor foi fiel a ele, ainda que ele não merecesse. Aqui uma palavra importante. Ela está no profeta Jeremias. Para você que é jovem e acha que tudo está sendo muito difícil para você. E por isso você não tem coragem de agarrar a promessa de Deus e fazer o que tem que ser feito. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É assim que Deus forja um homem. Covardes fogem, covardes correm, covardes temem a homens, covardes temem a fortalezas, muralhas, intempéries. Mas homens de Deus reconhecem, realmente os desafios são enormes. Eu não tenho forças para vencer gigantes. Eu não tenho forças para derrubar muralhas. Eu não tenho forças para conquistar coisa alguma. Mas o Deus que eu sirvo é fiel em todas as suas promessas. Então, jovem, assuma a sua posição como um servo de Deus e faça o que deve ser feito.
Não reclame de seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu sustento, resgate a jovem da sua mocidade que deseja se casar e você mole e não faz nada. Faça alguma coisa e comece fazendo isso, sendo um verdadeiro adorador. Aqueles homens deveriam crer na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus, mas porque foram fracos, agiram com a mentalidade de um escravo. Os homens são muitos, eles são mais fortes do que eu. Os desafios são muitos e eu não vou suportá-los, eu não vou enfrentá-los. É melhor me trancar num quarto, fechar a porta, desligar a luz e ficar chorando a noite toda. Não. Caleb e Josué disseram: tem mais coisa aí. Vocês esqueceram que Deus falou: vamos subir e vamos possuir a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Veja com que frequência Deus nos lembra a respeito disso. Isaías 46, 47, por exemplo, nos impressiona quando nós lemos essas passagens e lembramos com que frequência Deus nos preserva, não nos impede de passar pelas águas, e se precisarmos passar por elas, Ele diz: eu estarei contigo. Ele é fiel. E aí você para e lembra, de fato, das coisas certas mais importantes que fiz, e eu também fiz muitas coisas erradas na vida, mas das coisas certas mais importantes que fiz na minha vida, nenhuma delas nunca foi fácil. Nada fácil é bom para a gente. Deus estava ensinando isso ao seu povo. Ensine ao seu filho que ele deve conquistar as coisas na dependência de Deus, com sofrimento, se esforçando, lutando, batalhando. Nada muito fácil é bom, pois criará uma geração de homens fracos e moles. Nenhuma delas deve ser fácil, elas sempre serão certas, elas nunca serão fáceis, mas nós sempre seremos lembrados pelo Senhor. Ele nunca me deixou, Ele sempre esteve comigo. Filhos de Israel, em vez de olhar para isso e dizer: de fato não vai ser fácil, mas Deus é fiel, e nós devemos ouvir a sua palavra, e isto é a coisa certa a fazer. Em vez de fazer isso, eles olham apenas para o problema, eles olham apenas para o obstáculo, eles se esquecem da fidelidade de Deus. Números 13, então, irmãos, diz para nós através de Moisés: haja de acordo com as promessas de Deus, reconheça a fidelidade de Deus. O caminho nunca será fácil para o povo de Deus, mas aquele que prometeu estar conosco todos os dias, Ele continua conosco e ficará para todo sempre. Terceiro, versos 23 a 27. A generosidade de Deus. Veja como Moisés aponta isso para nós. Quando o relatório chega, veja o que é que nós lemos. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Era uma terra muito fértil, de fato. E aquilo que era comum antigamente, por exemplo, no cultivo das videiras, fazia com que terras férteis produzissem cachos muito grandes. Comercialmente isso hoje não é bom. Os cachos são produzidos de formas menores para que sejam comercializados facilmente. Mas naquele tempo demonstrava a grandeza da terra. Então, um cacho tão grande foi encontrado que eles tiveram que trazer em uma vara. Romãs e figos também, muito conhecidos ali. E esse lugar se chamou de o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, ou seja, eles passaram mais de um mês lá. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então o relatório chegou. E qual é o relatório? É uma terra extremamente fértil. É o que diz o verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente
mana, leite e mel. Este é o fruto da terra. Os gregos diziam que a comida dos deuses era leite e mel. Então, era um termo muito comum no Antigo Oriente e provavelmente aqui uma referência à grande fertilidade e riqueza da terra de Canaã. O mel aqui provavelmente uma referência ao mel de abelhas, mas também ao mel de tâmaras. Se você já provou uma tâmara, é uma fruta deliciosa. O leite aqui é a referência ao que produz o gado. Leite, manteiga, queijo. Então, era uma terra muito fértil, era uma terra muito rica, verdadeiramente. Eles vão dar um relatório real. Eles vão chegar até Moisés e eles vão falar a respeito de tudo isso. Qual foi o ponto que eles esqueceram? Que Deus era quem abençoava essa terra, e ele já havia prometido essa terra a Abraão. Veja, a terra estava sendo preparada e cultivada por muito tempo, e seria deles. Então, veja como mais uma vez, eles não refletiram em seu relatório sobre como Deus estava sendo generoso para com eles. Quando Moisés então revela isso aqui para nós, irmãos, as bênçãos da generosidade divina naquela terra rica, ele estava prestes a dar ao povo de Israel, ele estava esperando devoção da parte deles, que atribuíssem a Deus todas aquelas bênçãos, que louvassem a Deus por toda aquela riqueza que eles viram, mas eles não relatam isso. Eles vão reconhecer apenas aquilo que seus olhos viram. Realmente é uma terra que dá muitos frutos. Fomos a terra que nos mandaste, e verdadeiramente o fruto dela pode ser comparado à expressão: essa terra, ela escorre leite e mel. Não há nenhuma menção de louvor à generosidade divina. O que é que isso configura? A incredulidade já havia se instalado em seus corações. Deus já havia sido colocado de lado bem antes, porque promessas não foram lembradas, fidelidade foi esquecida. A consequência disso, a gente começa a reclamar de tudo e nós esquecemos da generosidade do nosso Deus. O relato aqui, ele é poderoso porque ele nos mostra tudo o que o Senhor, por sua soberana graça, havia providenciado. Em nossa trajetória, irmãos, nunca podemos esquecer a generosidade divina. Ele prova o seu amor para conosco quando não poupou aquilo que era de maior valor para ele. Dentre os seus bens mais preciosos, a terra que lhe pertence, todo o universo, o Cordeiro Santo, o seu Filho amado, não seria poupado por ele, porque generosa e graciosamente ele o ofertaria para nosso sacrifício, para nossa salvação. Deus sempre deu provas de ser generoso para conosco, para nos ensinar que nós devemos também ser generosos. Essa era a ética ensinada pelo Senhor para Israel e para a igreja. Quando vocês chegarem na terra, não deixem que qualquer pessoa passe necessidade. Tinha leis até específicas para que parte da colheita ficasse, principalmente as das extremidades, a fim de que viajantes, pessoas mais necessitadas, pudessem recolher, ter o que comer, se alimentar e sobreviver. Em Israel, a generosidade deveria ser marcante. Na verdade, entre os cristãos, isso sempre foi uma marca, infelizmente em nossos dias, tão esquecida. O povo de Deus nunca precisou esperar a generosidade do Estado para oferecer saúde, para oferecer educação, para cuidar dos seus. O povo de Deus sempre teve a vanguarda de hospitais, orfanatos, asilos.
Nós esquecemos disso. O povo de Deus sempre teve a vanguarda em prover educação para aqueles que não podiam pagar por ela, porque reconheciam a generosidade de Deus para com eles e então não deixariam de ser generosos para com o próximo. Mas muito mais do que isso, irmãos, o povo de Deus nunca deve perder a visão de generosidade no tocante ao testemunho do Evangelho. De graça recebestes, disse o Senhor, de graças dai. Quarto e último lugar, finalmente Moisés nos aponta para o poder de Deus. Observem, a partir do versículo de número 28 até o final. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eles continuam o seu relatório. E há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Lembrem-se que Moisés disse: olhem como as cidades são. Se são povoados ou cidades organizadas, fortalezas. Eles viram isso. Eles vão ver quem é que morava lá. Então, os anaquins estavam lá, gigantes. Os amalequitas que habitavam na terra do Negueve. Os filhos de Amaleque eram homens de guerra, guerreiros, homens ferozes. Os heteus, os jebuseus e os amorreus também habitavam na montanha. Em Jerusalém você tem os jebuseus. Os cananeus, uma referência aos povos originários da terra de Canaã, habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, o relatório deles foi, de fato, a terra é rica, mana, leite e mel, mas a situação lá é crítica. As cidades são fortalecidas, dificilmente nós iremos transpô-las, e os homens de lá, eles são difíceis. A ênfase que vai ser dada nos gigantes vai trazer profundo medo para Israel. Mas aí, verso 30, observem, você tem Caleb, e ele fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, é como se dissesse: epa, que é isso? Que relatório é esse que vocês estão dando? Não, não é assim não. E olhe, ele não era importante liderança, nem ele nem Josué, mas foram enviados por Moisés com um propósito, de certo. Subamos e possuamos a terra, ele disse, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja, um homem se levanta contra 10. Ele só tem ao seu lado um outro homem corajoso chamado Josué. E diante dos filhos de Israel, veja, infamaram a terra que haviam espiado. Eles ainda mentem. Eles vão dizer que aquele povo matava quem ia para lá. Isso não era real. Eles vão infamar a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A sequência, irmãos, da narrativa já diz para nós o resultado da atitude covarde que gera incredulidade no coração de 10 homens que deveriam animar as suas famílias, animar o povo, trazer um relatório de fato real, mas sem esquecer as promessas de Deus, a sua fidelidade, a sua generosidade e também o seu poder. Agindo Deus, quem o impedirá? Moisés então vai apontar isso para nós no final. A maioria dos espias relata que há pessoas importantes nesta terra e que os israelitas são insignificantes em comparação a elas. Essa é a ideia. Eles nos veem como gafanhotos e nós também os vemos assim. E de fato,
o relatório não deixou de ser irreal, exceto quando eles infamaram a terra, dizendo que era uma terra que engolia seus moradores. E veja que Deus também não tinha por propósito, porque era uma prova de fé. Deuteronômio 1 vai lembrar sobre isso, de que eles voltassem dizendo, bem, é moleza, nós vamos conseguir fácil, fácil. São todos moles, são homens fracos, a gente não vai ter dificuldade de dominá-los. Eles se esqueceram de lembrar, ou eles esqueceram de olhar, um fator preponderante, porque Deus havia dado a terra de Canaã para os israelitas. Lembrem, não é porque eles eram mais corajosos, porque de fato isso aqui está mostrando que eles não eram. Se acovardaram. Não é porque eles eram melhores, porque de fato eles não eram. Eles eram escravos, agora estavam livres porque o Senhor os libertou. Mas é porque eles não estavam focados no motivo por que os cananitas já estavam derrotados. Há um registro histórico de um reino no Antigo Oriente que caiu certa vez. Alguns dizem que ele é um pouco duvidoso, mas é um achado arqueológico interessante. E diz que era um reino grande, mas ele caiu porque os seus inimigos atacaram esse reino. Porque quando o espiaram, ficaram convictos de que iriam derrotá-los por duas razões. A primeira delas, eles eram extremamente luxuosos e esbanjavam seus prazeres, e isso os enfraquecia, e a homossexualidade reinava lá. Esse reino então facilmente caiu. Deus havia dito por que Canaã iria cair nas mãos dos israelitas. Vocês lembram? Eles eram idólatras, eles queimavam seus filhos aos falsos deuses, eles praticavam imoralidade. Os espias deviam ter voltado, dando o relatório real, realmente são guerreiros, são fortes, são gigantes, as cidades são fortificadas. Mas eles já foram julgados pelo Senhor, que disse que eles irão cair por seus pecados, pelo mal que eles estão fazendo à terra. A resposta adequada que eles deveriam ter trazido a Moisés, a Arão e a congregação dos israelitas seria essa. De fato, é um desafio grande demais para a gente. Humanamente falando, não tem como a gente vencer. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante, irmãos, notar isso aqui, porque isso vai se somar a outras passagens da Bíblia que falam sobre a mesma verdade. Eles não poderiam esquecer isso. A resposta deles deveria ser: Ele é soberano. O nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, todo-poderoso. O nosso Deus vai mostrar o seu poder, porque de fato isso é grande demais para nós. Ele é cumpridor de suas promessas, e nós sabemos que a sua promessa e o seu poder prevalecerão, não por nossa causa, mas por causa dele. Séculos depois, uma outra batalha ou confronto de poder aconteceria entre trevas e luz. O acampamento israelita amedrontado, por dias um gigante filisteu blasfemava contra o Senhor, e nenhum guerreiro israelita, do rei ao menor, teve coragem de enfrentá-lo por temor de homens. O jovem pastor foi levar mantimentos para o exército e algo que seu pai mandou para os seus irmãos, e viu tudo aquilo. Não era guerreiro, não tinha experiência em batalhas, mas já tinha provado da fidelidade, promessa, generosidade e poder de Deus. Cuidando das ovelhas de seu pai, ele já havia enfrentado duas feras. Vocês viram o que aconteceu com um homem no Mato Grosso do Sul, atacado por uma onça pintada. Se você é atacado por uma fera,
dificilmente você vai escapar. Você não tem forças para subjugá-la. Na força do Senhor, Davi disse ao rei Saul, quando ele disse: meu filho, para onde é que você vai? Se ninguém aqui quer enfrentar Golias, o que é que você vai fazer lá? Ele disse: eu já enfrentei um leão e um urso, e eu os matei. Como é que vocês estão permitindo que esse incircunciso blasfeme contra o Senhor dos Exércitos? Veja o termo que ele usou, se referindo ao Senhor. E o que é mais importante, Davi sabia que não seria fácil. Davi sabia que o desafio era grande. Golias nunca tinha perdido uma batalha. Ele era um guerreiro temível. Mas há um registro na narrativa bíblica para que você não esqueça. Ele disse que iria, lutaria e venceria. Vocês lembram por quê? Porque a batalha pertence ao Senhor. Ele foi nessa convicção, nessa resolução e coragem. Então a resposta dos israelitas deveria ser semelhante. Esta é uma boa oportunidade para que Deus demonstre a sua glória. Então, não se trataria de nossa fama eterna. Não era para o povo de Deus lembrar-se da força do seu exército, da sua marinha, da sua força aérea. Não, porque isso era impossível e grande demais para nós. Mas eles deveriam ir, porque Deus os mandou e disse que a terra já era deles, porque para Deus não há impossível. Eu não sei se você pensa como eu, mas em certos desafios que enfrento na vida, a minha tendência quando eu consigo vencê-los é dizer: eu consigo fazer isso. É a tentação do coração. Mas quase invariavelmente, em pouco tempo, o Senhor vem e de diversas maneiras Ele me mostra que eu não posso fazer isso. Porque nunca a mensagem da Bíblia será para você e para mim: você consegue. A mensagem da palavra de Deus sempre será: tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem do Evangelho sempre será: o impossível para o homem é possível para Deus. A mensagem que Cristo e o Evangelho realizam é aquela que você e eu jamais conseguiremos realizar. A mensagem de que Deus é soberano e nós não somos. A mensagem de que Deus terá sempre a última palavra e a glória será sempre unicamente dele, não do homem. É fato que viveremos problemas em um mundo onde até mesmo na igreja o homem, criatura, deseja ser grande e diminuir aquele que é Deus e Redentor de seu povo. Esse era o problema da maioria dos espias. Pois vejam o relatório que eles apresentaram. Eles potencializaram ainda mais os problemas e, quanto mais faziam isso, minimizavam o poder de Deus. Mas eles deveriam ter feito o contrário. Reconhecendo o poder de Deus, minimizar os problemas. Considerar que em termos de seu próprio poder, ao mesmo tempo, enquanto reconhecessem e ampliassem o poder de Deus, eles superariam barreiras. Mas eles não fizeram isso. E lembrem-se, quando você entrar comigo no versículo 14, vocês vão perceber o mal que o pecado deles trouxe para eles e para o povo de Israel. Eles seriam mortos por sua sedição. Toda aquela geração de israelitas, por sua incredulidade, com exceção de Josué e Calebe, não entrariam na terra da promessa. Qual é a conclusão, irmãos, para nós nesta noite?
Eu penso que há uma mensagem para nós nesta noite. A mensagem de que a nossa incredulidade sempre trará consequências. Mas não somente para a nossa alma, a nossa incredulidade trará consequências para a nossa casa, a nossa incredulidade trará consequências para o povo de Deus, principalmente quando somos líderes espirituais, quando somos cabeças de família. Portanto, lembrem-se que em nossa trajetória cristã, toda a nossa viagem tem o seu destino. Imaginem uma viagem em que você então toma um trem. E você decide viajar com ele. Se esse trem que você entrou foi o trem da incredulidade, ele nunca levará você ao destino certo. Somente aquele que traz consigo a promessa, fidelidade, generosidade e poder de Deus. Não esqueçam disso, irmãos. Números 13 é um desafio para que sejamos corajosos, principalmente os homens aqui nesta noite, mas todos nós, quanto aos desafios da nossa fé, diante dos tempos em que nós vivemos. Mas nunca pensemos que os problemas, eles não virão, que os desafios não aparecerão para nós, que decisões importantes não deverão ser tomadas, elas vão acontecer dia após dia, todo o tempo, nunca para. Quem deverá ser a âncora para a nossa alma? Quem é a garantia da nossa vitória? Quem foi o único que nunca deixou de confiar na promessa, fidelidade, bondade e poder do Pai? Eu? Você? Nenhum homem sequer jamais fez isso, exceto um. Ele é chamado de o poder de Deus. Ele é chamado de aquele que é fiel. Ele é reconhecido por sua bondade, misericórdia, generosidade. Ele é glorioso e poderoso em sua força. Vocês sabem de quem eu estou falando. Do capitão da nossa alma, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele não somos nada. Sem Ele, nada que enfrentemos será vencido, porque sem Ele nós fugiremos, arrumaremos desculpas, nos esconderemos, iremos nos autocomiserar, nos considerar coitadinhos. Porém nele, nós sairemos mais uma vez daqui dizendo, realmente, o avanço do reino é desafiador. Cada vez mais nós percebemos que é difícil viver e pregar o Evangelho no mundo em que estamos. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Uma resolução precisa ser tomada. Eu devo fazer o que o Senhor me manda fazer. Eu devo sair daqui e, sob a sua bênção, testemunhar a respeito dele. Combater o bom combate, da razão da minha fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Mas eu só conseguirei fazer isso se eu descansar e confiar naquele que nunca falhou, naquele que é a razão da minha vida e da minha fé, naquele que por sua coragem, sua bondade, fidelidade e promessa derramou o seu sangue por mim e me libertou para todo sempre da escravidão das trevas e me fez verdadeiramente livre. Vamos orar. Aplica, Senhor, a
a tua palavra ao nosso coração, é a nossa humilde súplica. Diante de uma passagem tão rica, cheia de instrução, desafios, exortações para a nossa alma, ajuda-nos, Senhor. Nunca considerar os desafios da nossa fé pequenos, mas reconhecê-los como realmente grandes, como gigantes, como muralhas, mas que ao encará-los não esqueçamos de quem está conosco e prometeu estar conosco todos os dias. Não permitas que esqueçamos o quanto és fiel, e suas promessas nunca deixaram de ser cumpridas, e és rico e generoso em prover tudo quanto necessitamos, e que é o Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Obrigado por esta palavra de exortação, mas também de esperança, porque em nosso fracasso, Senhor, há uma esperança evangélica, e essa esperança não se refere a algo em nós, algo que possamos fazer, enfatizar o positivo e eliminar o negativo. É a esperança que tu trouxestes a nós em Cristo. Ele é a esperança por nós e pela nossa salvação. Nós te louvamos porque o fracasso de Israel não impediu que o Senhor fizesse vir ao mundo o Salvador de Israel e de todas as nações, o teu Filho amado Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e te exaltamos e agradecemos. Amém.